Opa, gente, apareci aqui para lembrar, tá? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aqui em cima no sininho e se inscreve aqui no YouTube TV Ponta Negra RN. Aproveita para deixar também o seu joinha. Deixa eu voltar a Leonardo Julierme, porque ele vai trazer detalhes agora da prisão de um suspeito. Esse camarada estava importunando a própria enteada. Sabe como? Olha, a menina tomando banho, eu não tenho a idade, não sei se o Léo tem, se era adolescente, se já era uma mulher, né, se era uma adulta, mas a mulher lá tomando banho e o cara só brechando a menina tomando banho, a mulher tomando banho, a jovem tomando banho. A casa caiu para ele, olha ele aí, ó, olha ele aí, ó. Pior que a gente não pode mostrar o focinho desse tarado, desse maníaco, porque a lei protege, Pedrinho. A lei protege um canalha desse. A gente tem que... Não pode, né? Olha lá, brechando, ó. A mulher tomando banho e ele lá, na brechinha, dentro de casa, ó, viu? O padrasto, aquilo que eu sempre falo aqui, mais de 85% dos casos estão dentro de casa. Como é que foi essa história, hein, Léo? Explica pra gente. Pois é, Salatel, voltando para falar sobre esse caso do homem que não só brechava, ele usava o aparelho telefônico para filmar a própria enteada tomando banho. E a idade não foi revelada pela Polícia Civil, mas é uma adolescente. Então, os policiais civis fizeram a prisão justamente desse homem de 33 anos, suspeito de praticar aí, o crime de importunação sexual contra ela. Esse crime aconteceu no bairro de Planalto, zona oeste da cidade. As diligências, Salatiel, começaram após o pai da vítima procurar a Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência. De acordo com ele, a própria filha havia ligado para o pai informando que o padrasto estava, digamos assim, brechando ela tomando banho. Então, foi feito esse boletim de ocorrência, as diligências dos policiais chegaram até esse suspeito e quando foram olhar o celular dele, presenciaram várias cenas justamente da enteada tomando banho. Então, isso foi o suficiente para decretar a prisão desse homem. Bem, e como você bem falou, que mais de 80% dos casos de importunação sexual contra crianças e adolescentes, às vezes são pessoas das proximidades, incluindo familiares. Eu vou conversar agora com a doutora Samoa Martins, advogada, que vai explicar para a gente melhor como é que funciona isso. Na verdade, doutora, a gente quando fala em importunação sexual contra crianças e adolescentes, nós, como sociedade, nós temos um dever, nós temos uma obrigação, que é fiscalizar, denunciar e não deixar casos como esses serem levados para frente, não é isso, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Salatiel, boa tarde a todos. É uma pandemia de violência sexual contra crianças e adolescentes. Nesse caso concreto, a gente está diante de estupro de vulnerável. Eu não sei a idade, se ela está entre além dos 14 anos, mas menos de 14 anos seria estupro de vulnerável. O que é estupro de vulnerável? É todo e qualquer ato libidinoso. O STJ já está pacificado que não precisa haver a conjunção carnal, mas a intenção para fins libidinosos já configura. A gente está também diante de uma violência doméstica, porque se trata do gênero feminino e, nesse caso, é violência sexual contra a menina. A gente está diante de um pedófilo, onde a pedofilia tem um projeto de lei que busca qualificar como crime hediondo. Então, assim, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente traz todo um aparato de proteção e é dever do Estado, da sociedade, dos pais ou daquele que representa esse lugar de proteção, velar, guardar e zelar pela intimidade de toda e qualquer criança. E nesse caso concreto, esse padrasto, ele exercia esse poder de proteção e ele sim pratica vários crimes, dentre eles esse crime de estupro. Doutora, nesse caso específico, não foi informada a idade, mas o texto diz que foi uma adolescente, mas a gente partindo agora para uma situação em que a vítima seria uma criança. Existe a possibilidade de identificar quando uma criança, possivelmente ela é abusada sexualmente, ela apresenta alguma mudança no comportamento? Com certeza, os primeiros sinais são alteração de humor,
não querer ficar sozinha com muito medo, não querer se relacionar com aquela pessoa, né, que praticou o crime sexual, seja no mínimo esse olhar por trás da frecha, que é muito comum. Infelizmente, isso acontece dentro de casa, porque, como eu bem falei, a gente não deixa os nossos filhos fora de casa, a gente deixa os nossos filhos dentro de casa, e esses pedófilos, esses importunadores sexuais de crianças e adolescentes estão onde deveriam guardar e zelar e proteger essas crianças. E dentro desse contexto, observar quando houver alguma dessas características aí, procura saber a questão da intimidade, se houve a ruptura, né, da violação sexual, da intimidade, se houve algum tipo de penetração. Vale ressaltar, Salatiel, de que hoje a lei diz que essas crianças que são vítimas de violências sexuais, elas não podem ser revitimizadas, ou seja, tá falando para polícia várias vezes, ela não precisa. Uma vez ela falando o depoimento dela, deve ser preservado e deve ser usado para outros atos. Hoje, aqui em Natal, a gente tem um espaço onde essa criança ela é ouvida, onde dentro desse lugar ela faz um exame corpo de delito, onde ela vai ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar para que garanta o mínimo impacto, porque a gente sabe que um impacto como esse é imensurável. Doutora, para finalizar, o importante também é os pais ou o tutor da criança ou do adolescente sempre fazer um trabalho de educação para que casos como esses elas consigam externar. Eu acho que não é somente educar, é observar, vigiar. Não deixe seu filho sozinho. Não deixe, eu pelo menos tenho a seguinte concepção: o máximo de cuidado é preventivo. Então, cuidado com quem seu filho anda, cuidado com que seu filho tá viajando, passeando, cuidado com a casa muito cheia de gente, cuidado com banho de piscina com muitos adultos. Então, esse dever de cuidado todos devem ter, porque proteger as nossas crianças é proteger um adulto amanhã muito traumatizado. E a gente sabe que, de fato, causa traumas na idade adulta, então todo cuidado é pouco. Salatiel, conversei com a doutora Samoa Martins, advogada, falando justamente sobre consequências, sobre como prevenir, como observar também crianças que apresentam mudanças de comportamento com relação a possíveis casos de abusos sofridos. Então são essas as informações. Segue com você aí no estúdio. Agradeço aí a participação da doutora Samoa, né, pelos esclarecimentos importantes, tirando dúvida, falando sobre a importunação sexual, o abuso sexual a crianças e adolescentes. E o detalhe, tá? Até 14 anos, qualquer ação de um camarada dessa qualidade aí, um canalha, um tarado maníaco, é considerado estupro de vulnerável, até 14. Tá? Mesmo que não tenha penetração, mesmo que não até um beijo forçado é considerado pelo STF como o estupro de vulnerável. Tá? E ele, além de brechar tomando banho, adolescente, tá? A gente não sabe se é de 12, 13, 14, mas é um adolescente, ele também filmava. E aí depois você sabe o que é que ele fazia, né, com essas imagens, né? Canalha, covarde, vagabundo, protegido pela lei, né? Infelizmente. Nem mostrar, nem identificar a gente pode.